A maior parte da nossa pesquisa foi realizada nas águas, pois ela compõe 70% da superfície do planeta. O primeiro experimento escolhido foi determinar a curvatura do horizonte no nível das águas. Vamos gravar um dos principais testes sobre a esfericidade da Terra. E esse teste diz respeito ao mastro dos navios, a distância com que ele está da costa, justamente para saber se existe uma esfericidade, se existe uma angulação da Terra. Quanto menor a umidade do ar, mais distante a gente consegue enxergar. E quanto maior a umidade, mais distorções ocorrem na nossa visualização. Então, os locais para serem escolhidos para fazer o teste, eles têm que ter uma umidade muito baixa. Os testes irão comprovar se a Terra é esférica, as águas irão acompanhar a curvatura. O primeiro local escolhido para iniciar os experimentos foi a Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. Nós estamos na Lagoa dos Patos. Lá tem uma equipe, eles estão montando um telescópio, uma capacidade grande de visualização, que deve acompanhar as duas embarcações que a gente vai ver na sequência. Essa imagem deve ser registrada também pelas câmeras que são instaladas na beira da praia. E a gente começa a partir de agora, então, essa fase nova da pesquisa, com a intenção de percorrer uma distância em torno de 40 quilômetros na lagoa, tentando mostrar para as pessoas que existe uma reta nessa lagoa, ou seja, existe uma planicidade. E esse é um objetivo hoje, um dos objetivos que a gente vai tentar mostrar, essa planicidade das águas, que começa a pôr em xeque a questão da curvatura do globo. E a função da equipe de terra é tentar perceber esse deslocamento, mapear e poder gerar imagem visual disso aí. Os pesquisadores montaram um telescópio newtoniano especialmente projetado para o experimento, com uma câmera de alta definição acoplada em sua ocular, que permitiu registrar todo o processo. As equipes utilizaram equipamentos de posicionamento de alta tecnologia para garantir a precisão dos resultados. Quando chegar lá, a gente passa a coordenada, mas a gente consegue localizar. Esse mesmo experimento foi realizado em outros locais. Um deles foi no Estreito de Gibraltar, na França. Estamos aqui no sul da França, numa cidade litoral chamada Le Baccaré. Nós nos propusemos, junto com os pesquisadores franceses, coordenadores de uma associação chamada Projet Énergie Action, aqui da França, a tentar comprovar a veracidade dessa teoria que aparentemente é absurda. Eu tive a oportunidade de participar da etapa dos testes que foi realizada na Europa. Seria realizar a filmagem de um barco a maior distância possível da costa. Nós achamos assim bem interessante a oportunidade de poder tocar num assunto assim um pouco polêmico, né? E poder fazer parte dessas experiências para demonstrar algo que a ciência hoje em dia não aceita. Seria filmado através de um telescópio. Usamos também uma câmera acoplada em sua lente para que a gente conseguisse filmar o experimento de forma eficaz. Esse experimento também foi realizado no Brasil, na represa de Três Marias, em Minas Gerais. Vai um carro para cá e fica tenta comunicar.
E na Praia de Santos, no litoral paulista, outra equipe realizava o mesmo experimento. Lá a gente dividiu as equipes em duas, uma ficou na margem e a outra foi num barco para mar adentro. A gente levou um telescópio newtoniano, a gente também estava utilizando uma estação total. Tá me ouvindo aí? A gente tá gravando vocês aqui. Tamo dando zoom aí em vocês. A que conclusão os pesquisadores chegaram em relação aos experimentos com barcos? Os pesquisadores perceberam que após algum tempo acompanhando as embarcações a olho nu, elas começaram a sumir na linha do horizonte. Primeiro o casco, em seguida, já não era mais possível visualizar o barco. Por fim, o mastro foi baixando até sumir por completo, conforme explica a teoria da Terra esférica. Observando os barcos a olho nu, a impressão inicial é de que eles estavam sumindo, como se eles estivessem descendo a linha do horizonte. Quando os barcos atingem uma determinada distância, já não era mais possível a visualização a olho nu. Por um momento ficamos um pouco frustrados de estarmos naquele local para comprovar a esfericidade da Terra, sendo que a olho nu facilmente chegaríamos a essa conclusão. Isso significa que a Terra é mesmo esférica? Com a perda do contato visual, é hora da equipe em terra usar instrumentos ópticos na tentativa de ainda visualizar os barcos. Caso os barcos ainda estejam visíveis através dos equipamentos, é uma prova de que eles não desceram a linha do horizonte. E para surpresa de todos, os barcos ainda estavam lá, visíveis. Os pesquisadores perceberam então que as imagens dos equipamentos apresentaram alguns fenômenos ópticos. Durante os experimentos, percebemos a formação de fenômenos ópticos que inicialmente atribuímos ao efeito fatamorgana, que é a refração da luz nas camadas da atmosfera. Esse fenômeno é muito comum em desertos, são as famosas miragens. As miragens é o efeito fatamorgana. Ocorre a formação de imagens virtuais, imagens que não são reais em pontos específicos. Através das observações e dos dados coletados durante os experimentos, conseguimos determinar que os fenômenos ópticos apresentavam um certo padrão. Após certa distância, começamos a ter uma perda visual, que foi aumentando até uma distância em que a nossa visão direta estava comprometida. Quando perdemos a visualização a olho nu, usamos equipamentos ópticos, no caso o telescópio, e o barco ainda estava lá, só que a gente percebeu que era uma imagem invertida, uma imagem espelhada. Percebemos que a imagem real estava praticamente sumindo e tínhamos a formação de uma imagem virtual invertida, uma imagem espelhada invertida, quando o ângulo de incidência da luz na superfície, no caso a água, tendia a zero. Isso ocorre em função do efeito de espelhamento, onde acontece o reflexo da imagem. Esse fenômeno a gente registrou pela primeira vez na Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. Durante a pesquisa, fomos percebendo que cada etapa de experimentos ia complementando a outra. Com o desenrolar dos experimentos, percebemos que usando instrumentos ópticos, os fenômenos visuais ampliavam.
Foi o caso do uso de telescópios newtonianos, em que sua ótica, que é de extrema precisão, aumenta milhares de vezes a capacidade do olho humano, pôde ver coisas que a gente não via. Isso levou a amplificar os fenômenos visuais que observávamos durante a execução dos experimentos. Nós aprofundamos os estudos e conseguimos determinar que a maior parte dos fenômenos ópticos que são atribuídos à refração da luz, denominados de efeito fatamorgana, na verdade ocorrem pela reflexão. É um processo reflexivo da luz numa superfície com um ângulo tendendo a zero. Com as observações que realizamos, conseguimos promover uma nova teoria física que explica o efeito fatamorgana de uma nova ótica, de um novo ponto de vista. Denominamos de teoria da ótica aplicada aos fenômenos visuais. Essa conclusão nos ajudou a explicar 3 fenômenos que a gente sabe que são ilusão. O porquê o barco parece que vai sumindo, descendo a linha do horizonte, o porquê primeiro some o casco e depois o barco, e o porquê quando um observador está mais alto ele consegue enxergar mais longe. Concluímos então que os barcos não descem a linha do horizonte. É nós que perdemos a capacidade de observá-los, de vê-los, em função de um fenômeno óptico. Com esse experimento, um dos principais argumentos da teoria da Terra esférica de que os barcos desaparecem no horizonte em função da curvatura está totalmente refutado. Essa é a primeira prova da planicidade das águas.